Eu fiz certo em fazer um teste de DNA escondido no meu irmão perfeito e acabar destruindo a minha família inteira ao expor que ele é filho do pior inimigo do meu pai? Eu sei que muita gente vai me julgar, vai dizer que eu fui um monstro egoísta por ter desenterrado um segredo enterrado há mais de 2 décadas, mas antes de apontarem o dedo para mim, vocês precisam entender o inferno psicológico que era minha vida dentro daquela casa. Vocês precisam sentir na pele o nível de injustiça e humilhação que eu aguentei em silêncio por quase 27 anos, vendo as pessoas que deveriam me amar me tratando como se eu fosse um pedaço de lixo. Meu nome é Lucas. Eu tenho 27 anos, e desde que eu me entendo por gente, eu sou tratado como um cidadão de segunda classe pelos meus próprios pais, o Carlos e a Helena. Sabe aquela sensação de você ser invisível dentro da sua própria casa? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu nunca entendi o motivo de tanta frieza e desprezo. Eu sempre fui o filho obediente, o menino que tirava as melhores notas da escola, que nunca deu um único dia de trabalho para a coordenação e que, assim que completou 18 anos, começou a trabalhar de sol a sol para ajudar a pagar as contas de casa. Hoje, mesmo morando no mesmo teto que eles, eu faço questão de tirar do meu suado salário um valor alto, equivalente a um aluguel cheio, e entrego na mão do meu pai todo santo mês, além de pagar a internet e ajudar nas compras do mercado. Eu faço de tudo para ser aceito, para receber um olhar de orgulho. Mas para eles, parece que eu sou apenas um erro biológico, um fardo pesado que eles são obrigados a tolerar por pura obrigação. Por outro lado, existe o herdeiro de ouro. O meu irmão mais novo, o Gabriel, de 23 anos. O Gabriel é o menino prodígio que nunca precisou mover um único dedo para conseguir absolutamente nada na vida. Ele é a definição perfeita de um jovem arrogante, mimado e insuportável. Enquanto eu dirijo um carro popular antigo, todo amassado, que eu comprei com 3 anos de muito sacrifício e parcelas atrasadas, o Gabriel ganhou um carro 0 km do meu pai assim que tirou a habilitação, com direito à festa e parabéns de toda a família. Ele estuda em uma das faculdades particulares mais caras e luxuosas da região, cursando engenharia, e todas as mensalidades absurdas são pagas integralmente pelo faturamento da oficina mecânica do meu pai. O Gabriel faz questão de humilhar qualquer pessoa que ele considera inferior, e o alvo favorito dele sempre fui eu. Ele olha para as minhas roupas simples de trabalho, olha para as minhas mãos calejadas e ri da minha cara na mesa de jantar, dizendo que eu nasci para ser funcionário e ele nasceu para ser o chefe. E a minha mãe, a Helena, trata esse moleque como se ele fosse um deus encarnado. Ela passa pano para absolutamente todos os erros dele, justifica as grosserias dele dizendo que ele está estressado com os estudos e exige, com uma voz mansa e cinicamente religiosa, que eu abaixe a cabeça e aceite as humilhações para manter a paz na família. Mas para vocês entenderem o tamanho da bomba que eu estava prestes a detonar, eu preciso falar sobre o homem que moldou todos os traumas, as amarguras e os surtos de raiva do meu pai. O nome dele é Roberto. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando Roberto sumiu do mapa, então eu não tenho nenhuma memória real do rosto dele. Mas eu cresci com a minha infância assombrada por esse nome. O Roberto era o sócio e o melhor amigo de infância do meu pai. Eles construíram a primeira oficina do zero, dividindo a mesma marmita. Só que, há 24 anos, quando a minha mãe estava grávida do Gabriel, o Roberto aplicou um golpe financeiro devastador na empresa. Ele limpou todas as contas bancárias, falsificou a assinatura do meu pai em empréstimos com agiotas e bancos, contraiu dívidas milionárias no nome dele e fugiu da cidade da noite para o dia. A nossa família ficou completamente falida. Fomos despejados, passamos fome e o meu pai quase tirou a própria vida de tanto desespero. Ele passou os últimos 24 anos trabalhando 18 horas por dia, destruindo a própria saúde no peso do ferro e da graxa, só para conseguir limpar o seu nome e pagar as dívidas que o melhor amigo deixou para trás. O Roberto virou sinônimo do demônio na nossa casa. Meu pai sempre disse, com os olhos vermelhos de ódio, que se um dia cruzasse com o Roberto na rua, ele seria capaz de cometer uma loucura e ir preso. Toda a obsessão do meu pai em fazer o Gabriel vencer na vida era para provar para o fantasma do Roberto que a nossa família tinha dado a volta por cima. O meu pai trabalhava igual a um escravo para dar o bom e o melhor para o herdeiro, sem desconfiar que o inimigo que ele tanto odiava e amaldiçoava todas as noites não estava longe. O sangue daquele traidor estava correndo bem ali, dentro da nossa própria casa, dormindo na cama boa, vestindo as roupas de marca que o meu pai pagava e gastando dinheiro que deveria ser do nosso futuro. Tudo começou a mudar por causa de uma provocação nojenta que o Gabriel fez durante um almoço de domingo, uma humilhação tão pesada que me fez perder a cabeça, ir até o banheiro e pegar a escova de dentes dele para fazer aquele maldito teste de DNA. Era um domingo qualquer, mas o clima na mesa parecia mais pesado do que o normal. Minha mãe tinha preparado um almoço caprichado, daqueles que ela só fazia quando queria bajular o Gabriel por ter tirado uma nota decente na faculdade. Eu estava sentado na ponta da mesa, quieto, com os braços doloridos de uma semana inteira de trabalho exaustivo. Minhas unhas ainda tinham aqueles resquícios de graxa que não saem por nada, já que eu tinha passado o sábado inteiro ajudando a organizar o estoque antigo da oficina do meu pai para tentar dar uma força para ele sem cobrar nada por isso.
O Gabriel chegou na mesa atrasado, perfumado, usando uma camisa de marca que claramente tinha sido comprada com o cartão de crédito do meu pai. Ele se sentou, olhou para as minhas mãos sujas e soltou um risinho de canto, aquele sorrisinho cínico que me dava vontade de voar no pescoço dele. Ele olhou para o meu pai e disse que era uma pena que o primogênito da família não tivesse ambição, que preferia passar a vida inteira limpando o chão e carregando caixa do que estudando em uma faculdade para ser alguém na vida. O meu pai nem hesitou. Ele olhou para o Gabriel com os olhos brilhando de orgulho, deu um tapinha nas costas dele e disse que o Gabriel sim tinha a cabeça no lugar, que ele sabia o valor de um sobrenome e que era por isso que ele seria o grande líder e o único dono dos negócios da família no futuro. Minha mãe completou a humilhação segurando a mão do Gabriel e dizendo, com aquela voz mansa e nojenta de sempre, que a gente precisava aceitar os planos de Deus, e que Deus claramente tinha dado o dom da inteligência para o Gabriel e o dom do esforço braçal para mim. Então eu deveria ser grato por poder servir a minha família de alguma forma. Aquelas palavras entraram na minha cabeça como um soco. O sangue subiu para o meu rosto, minhas orelhas começaram a queimar e eu senti um nó terrível na garganta. Eu olhei para o meu pai, um homem rústico, de traços fortes e marcados pelo sol, com cabelo grosso e os mesmos olhos castanhos escuros que eu via no meu próprio reflexo no espelho todos os dias. Depois, eu virei o pescoço e encarei o Gabriel. O Gabriel era totalmente diferente. Ele era alto, tinha os traços do rosto muito finos, o cabelo liso e uma estrutura física que não lembrava em absolutamente nada ninguém da família do meu pai, nem os meus tios e nem o meu avô. Naquele momento, uma faísca de dúvida que sempre esteve trancada no fundo da minha mente pareceu virar um incêndio indomável. Eu me lembrei de um detalhe crucial. 2 semanas antes, por pura curiosidade sobre a minha saúde e sobre a árvore genealógica da nossa família, eu tinha comprado 2 kits de teste de DNA ancestral em uma promoção na internet. Eu já tinha feito meu próprio teste enviado pelo correio, mas o segundo kit ainda estava guardado na gaveta do meu quarto, completamente lacrado. Eu tinha comprado esse segundo pensando em dar de presente de aniversário para o meu pai, para ele ver de onde vinham os antepassados dele, mas vendo a cara de deboche do Gabriel e a forma como os meus pais me tratavam como se eu fosse um pedaço de lixo adotado, o meu cérebro simplesmente estalou e tomou uma decisão drástica. Eu me levantei da mesa sem dizer uma única palavra, deixando meu prato de comida praticamente intocado. Minha mãe gritou de longe dizendo que eu era um moleque mal educado por sair da mesa sem pedir licença, e o Gabriel soltou mais uma piadinha dizendo que os perdedores nunca aguentavam ouvir a verdade. Eu ignorei os 3. Caminhei pelo corredor com o coração batendo na garganta, as mãos tremendo de pura raiva. Eu entrei no banheiro do corredor, que era o banheiro que o Gabriel usava sozinho, e tranquei a porta por dentro. Minha respiração estava completamente descontrolada. Eu olhei para a pia e vi o copo de vidro onde ficavam as coisas dele. Bem ali, brilhando sob a luz do banheiro, estava a escova de dentes nova que o Gabriel tinha comprado no dia anterior, uma daquelas bem caras, cheia de detalhes. Olhando para aquela escova, o plano se formou na minha cabeça de um jeito frio e calculista. Eu não queria mais apenas provar que eu era um bom filho, eu precisava entender o porquê de tanta diferença e tanta rejeição. Eu peguei a escova de dentes dele com cuidado, prendi a respiração e passei um pedaço de papel toalha em volta do cabo para não contaminar o material com as minhas próprias mãos. Escondi a escova no fundo do bolso do meu moletom e saí do banheiro de fininho, correndo direto para o meu quarto. Tranquei a porta do quarto, peguei a caixa do kit de DNA que estava escondida embaixo das minhas roupas e reli as instruções de coleta por saliva e células bucais. Com o máximo de cuidado possível, usando o cotonete especial que veio dentro do tubo do laboratório, eu esfreguei as cerdas da escova do Gabriel de forma agressiva para raspar e coletar o máximo de material genético que ele tinha deixado ali depois de escovar os dentes pela manhã. Eu lacrei o tubo de ensaio, digitei os códigos no site do laboratório usando um e-mail falso que eu criei na hora para ninguém rastrear meu nome, e guardei o envelope com o endereço de envio internacional. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa e sem volta. Se o meu pai descobrisse o que eu estava fazendo, ele me expulsaria de casa na mesma hora por invadir a privacidade do filho perfeito dele. Mas a raiva e o meu pressentimento eram tão grandes que eu não conseguia parar. No dia seguinte, logo cedo antes de ir para o trabalho, eu fui até uma agência dos Correios e enviei o teste do Gabriel. Os próximos 3 meses seriam uma tortura psicológica terrível de pura ansiedade, mas eu mal sabia que a resposta daquele teste mudaria o destino da nossa família para sempre e revelaria o segredo mais sujo que a minha mãe guardou durante 24 anos. Os 3 meses seguintes foram uma tortura psicológica que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Viver debaixo daquele teto parecia que eu estava pisando em minas terrestres a cada segundo. Eu tinha que acordar cedo, ir para o meu trabalho de cabeça baixa, voltar para casa e ainda aguentar o mesmo teatro de sempre. A minha mãe continuava com aquela adoração doentia pelo Gabriel, e o meu pai continuava trabalhando igual a um condenado na oficina, guardando cada centavo para bancar os luxos do filho perfeito. Várias vezes, durante os jantares, o Gabriel soltava piadinhas dizendo que eu parecia um fantasma dentro de casa, que eu andava estressado porque sabia que nunca seria ninguém na vida.
Eu engolia o seco, apertava o garfo com força e não dizia nada. Por dentro, a minha cabeça estava prestes a explodir de tanta ansiedade. Toda vez que o meu celular vibrava no bolso com a notificação de um novo e-mail, meu coração vinha parar na boca. Eu corria para olhar, achando que eram os resultados do laboratório, mas era apenas propaganda ou mensagens de trabalho. Aquela espera estava consumindo a minha saúde, eu mal conseguia dormir direito, passando as madrugadas em claro olhando para o teto do meu quarto escuro, me perguntando se eu tinha feito a maior burrice da minha vida e o que aconteceria se aquela mentira toda fosse descoberta antes da hora. Até que, em uma noite de quarta-feira, por volta das 2 horas da manhã, o silêncio do meu quarto foi quebrado pelo brilho forte da tela do meu celular. Eu dei um pulo da cama, com o peito afando. Quando puxei a barra de notificações, lá estavam eles. 2 e-mails seguidos do Laboratório Internacional de Genética. O primeiro dizia que o meu relatório de compatibilidade e ancestralidade estava finalizado. O segundo e-mail, enviado para a conta falsa que eu tinha criado, trazia o aviso de que o perfil genético do material coletado na escova de dentes também estava pronto para visualização. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu quase derrubei o aparelho no chão. Minha boca ficou completamente seca. Eu me levantei devagar, fui até a porta do meu quarto e encostei o ouvido na madeira para garantir que meus pais e o Gabriel estavam dormindo. O corredor estava um breu total, só dava para ouvir o barulho do motor da geladeira lá na cozinha. Eu voltei para minha mesa, liguei o meu notebook antigo e digitei a senha com os dedos trêmulos. A luz forte do monitor iluminou meu rosto no escuro. Eu respirei fundo 3 vezes, tentando controlar o batimento cardíaco que parecia um tambor dentro do meu peito, e cliquei no link do portal do laboratório para abrir o meu próprio exame primeiro. Eu precisava ter certeza absoluta de quem eu era antes de investigar o Gabriel. Quando a página carregou, apareceu um gráfico gigantesco com todas as minhas linhagens de DNA e a lista de correspondências públicas no banco de dados deles. Eu rolei a página para baixo com o estômago revirado. Na aba de parentes biológicos, o sistema apontava dezenas de pessoas com o mesmo sobrenome da família do meu pai, incluindo primos de segundo grau e tios-avós que tinham feito o teste anos atrás. O sistema mostrava com letras garrafais que a minha árvore genealógica paterna estava perfeitamente alinhada com o sangue do meu pai, o Carlos. Eu soltei um suspiro pesado de alívio que parecia que tinha tirado uma tonelada das minhas costas. Eu era, de fato, filho legítimo daquele homem rústico que passava o dia sujo de graxa. Eu tinha o sangue dele correndo nas minhas veias. Mas a calmaria durou menos de 10 segundos. Minha espinha gelou por completo quando eu me lembrei do segundo teste. Eu fechei a minha aba do portal, fiz o logout do sistema e digitei o e-mail falso e a senha que eu tinha criado para processar o DNA do Gabriel. Quando cliquei no botão para entrar na conta do Gabriel, a tela demorou alguns segundos para carregar, e aqueles segundos pareceram uma eternidade. O portal abriu direto na página de cruzamento de dados genéticos, um recurso automático do laboratório que compara os perfis que foram enviados da mesma região ou que possuem ligações diretas. Na parte superior da tela, havia um alerta enorme, piscando em uma cor amarela escura, que fez o meu mundo desabar por completo. O sistema exibia o meu nome de usuário e o nome de usuário falso do Gabriel lado a lado, com uma linha tracejada ligando os 2 perfis. Embaixo daquela linha, estava escrito o veredito oficial do laboratório, parentesco estimado, meio-irmão. Compartilhamento de DNA, 26%. Compartilhamento de linhagem de DNA mitocondrial materno, 100%. Linhagem paterna compartilhada, 0%. Eu paralisei na cadeira. Eu fiquei olhando para aquela tela por mais de 5 minutos, sem conseguir piscar, sem conseguir processar o tamanho da gravidade daquela informação. O Gabriel, o orgulho do meu pai, o herdeiro que ia ficar com a oficina, com a casa e com todo o patrimônio construído com o suor e as lágrimas do meu pai, não era filho dele. Ele não compartilhava uma única gota de sangue com um homem que destruiu a própria saúde para dar uma vida de luxo para ele. A minha mãe, a Helena, a mulher que passava o dia inteiro com a Bíblia debaixo do braço, que julgava os vizinhos, que se fingia de santa e cobrava a moralidade de todo mundo, tinha colocado um filho de outro homem dentro de casa. Ela tinha feito meu pai de palhaço durante 23 anos, sustentando uma mentira nojenta enquanto me tratava como lixo e protegia o fruto da sua traição. Meu peito se encheu de uma mistura de horror e de uma fúria cega. Mas a pergunta que começou a martelar na minha cabeça com uma força brutal era ainda pior. Se o Gabriel não era filho do meu pai, quem era o verdadeiro pai dele? Eu cliquei na aba de correspondências biológicas do Gabriel para ver os parentes paternos dele, e o que apareceu na tela fez o meu sangue congelar de vez. Minhas mãos tremiam tanto que o ponteiro do mouse parecia dançar na tela do notebook. Dei um clique duplo na aba de correspondências biológicas do Gabriel, aquela que mostrava os parentes pelo lado do pai que ele nunca soube que tinha. A página demorou alguns segundos para carregar, exibindo aquele círculo giratório cinza que parecia estar moendo os meus últimos fios de sanidade. Quando os dados finalmente apareceram, meu estômago despencou como se eu estivesse caindo de um penhasco.
No topo da lista de parentes paternos, com uma barra vermelha indicando o maior nível de proximidade genética possível, estava um perfil público. O sistema do laboratório não deixava margem para dúvidas ou interpretações erradas. Estava escrito em letras garrafais: relação estimada, pai e filho. Compartilhamento de DNA, 50%. E logo abaixo, no nome do usuário que havia cadastrado aquela amostra anos atrás para descobrir a própria árvore genealógica, estava o nome que moldou todos os pesadelos da minha infância: Roberto. Eu soltei o mouse. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca e um zumbido estridente começou a apitar dentro dos meus ouvidos, abafando qualquer outro som. Roberto. Aquele nome parecia uma facada no meu peito. Eu fiquei encarando a tela por minutos que pareceram horas, com a luz azul do monitor refletida nos meus olhos arregalados, tentando processar o tamanho daquela monstruosidade. O Roberto não era apenas um estranho. O Roberto era o homem que o meu pai mais odiava no mundo. O homem que tinha roubado a dignidade, o dinheiro e o futuro da nossa família 24 anos atrás. O ex-sócio que passou a perna no meu pai, deixou ele afundado em dívidas com agiotas e fugiu da cidade como um rato. Eu puxei o ar com força, sentindo meu peito doer. Minha mente começou a fazer as contas em uma velocidade assustadora, juntando as peças de um quebra-cabeça macabro que esteve montado na minha cara a vida inteira, mas que ninguém nunca teve a coragem de enxergar. Eu tenho 27 anos. O golpe do Roberto aconteceu há 24 anos, exatamente quando eu tinha 3 anos de idade. O Gabriel tem 23 anos. Isso significava que, enquanto meu pai estava se matando de trabalhar, virando noites na oficina chorando de desespero sem saber como ia comprar comida para mim, a minha mãe estava se encontrando escondida com o melhor amigo dele. Ela engravidou do Roberto bem no meio do caos, no período em que a empresa estava sendo destruída por ele. Quando Roberto limpou as contas e sumiu do mapa, ele não levou apenas o patrimônio do meu pai. Ele deixou um presente de despedida nojento dentro da barriga da minha mãe. E ela, com uma frieza que me dava náuseas só de imaginar, fingiu que o filho era do meu pai. Ela chorou no ombro do meu marido traído, aceitou que ele se matasse de trabalhar 18 horas por dia para pagar as dívidas do amante, e ainda fez o meu pai criar o bastardo do seu pior inimigo como se fosse o seu maior orgulho. Olhando para aquele resultado, tudo fez um sentido doloroso. Eu finalmente entendi o motivo de tanta diferença física. O Gabriel não se parecia com ninguém da nossa família porque ele tinha os traços finos, o cabelo liso e a postura arrogante do Roberto. Lembrei das poucas fotos antigas que restaram da oficina, antes de meu pai queimar todas as imagens onde o ex-sócio aparecia. O Gabriel era o clone daquele homem. E o meu pai, cego pela manipulação da minha mãe, nunca desconfiou de nada. Ele olhava para o Gabriel e via o futuro da sua linhagem, o menino gênio que ia estudar engenharia para expandir os negócios. Meu pai transformou o filho do homem que destruiu a sua vida no centro do seu universo, enquanto eu, o filho legítimo, que puxei os olhos castanhos dele, as mãos grossas e o amor pelo trabalho honesto, era tratado como um lixo descartável. Uma fúria cega e incontrolável tomou conta do meu corpo. Olhei para a parede do meu quarto, sabendo que do outro lado, no quarto principal, a minha mãe estava dormindo abraçada com o meu pai, fingindo ser a esposa perfeita, a mulher de Deus que apoiava o marido. Que hipocrisia nojenta! Que crueldade sem limites! Minha vontade era levantar daquela cadeira, chutar a porta do quarto deles, acender a luz e esfregar a tela do notebook na cara daquela mulher na frente do meu pai. Eu queria ver a máscara de santa dela derreter. Queria ver o Gabriel engolir cada piada e cada humilhação que ele fez comigo na mesa de jantar. Mas eu balancei a cabeça, respirando fundo para não perder o controle. Eu não podia ser impulsivo. Se eu simplesmente contasse sem uma estratégia, a minha mãe, que é extremamente manipuladora, ia dar um jeito de dizer que o teste era falso, que eu estava com inveja do Gabriel e que queria destruir a família. Meu pai provavelmente acreditaria nela e me expulsaria de casa. Eu tinha uma ogiva nuclear nas mãos, e se eu quisesse salvar o meu pai daquela mentira e destruir os traidores de verdade, eu precisava de um plano perfeito. Eu precisava investigar o passado da minha mãe em silêncio e conseguir provas físicas que ela nunca pudesse contestar. Passar os dias seguintes com aquele segredo queimando no meu peito foi a coisa mais difícil e dolorosa que eu já fiz em toda a minha vida. Parecia que eu estava carregando uma bomba relógio no bolso e, a qualquer momento, um movimento errado faria tudo voar pelos ares. Eu não conseguia dormir direito, passava o dia no trabalho com a cabeça longe, quando voltava para casa, a atmosfera parecia 10 vezes mais sufocante. Olhar para a cara das pessoas na minha casa sabendo de toda a verdade e ter que fingir que nada estava acontecendo estava destruindo a minha sanidade de um jeito que eu mal conseguia aguentar. O que mais me machucava era olhar para o meu pai. Logo no dia seguinte após descobrir o resultado, eu precisei passar na oficina dele no final da tarde para entregar um dinheiro que ele tinha me pedido emprestado para comprar umas peças de reposição. Quando eu cheguei lá, vi o meu pai deitado em um carrinho de mecânico, embaixo de um caminhão antigo, com o rosto completamente coberto de óleo preto, os braços trêmulos de tanto fazer força e tossindo por causa da fumaça do escapamento.
Ele tem 55 anos, mas o corpo dele parece de um homem de 70, todo castigado pelo peso do trabalho braçal. Ele saiu debaixo daquele veículo com dificuldade, colocando a mão nas costas com uma expressão de dor terrível, limpou as mãos sujas em um pano velho e me deu um sorriso cansado, agradecendo pelo dinheiro e dizendo que precisava fechar um serviço grande aquela noite porque a mensalidade da faculdade do Gabriel ia vencer no dia seguinte e ele não queria deixar o filho passar vergonha na frente dos professores ricos. Aquele momento quebrou o meu coração em 1000 pedaços. Senti uma vontade violenta de chorar misturada com um ódio que subiu do meu estômago direto para a cabeça. Eu olhava para aquele homem calejado, que passou os últimos 24 anos da vida se matando de trabalhar de domingo a domingo, destruindo a própria saúde e a própria coluna para pagar os luxos, as roupas de marca e a faculdade cara de um moleque que ele achava que era o seu legítimo herdeiro, mas que na verdade era o fruto da maior traição que ele poderia sofrer. O meu pai estava se sacrificando pelo filho do homem que arruinou a vida dele no passado, e ele fazia isso com um orgulho genuíno no olhar, sem fazer a menor ideia de que estava sendo feito de palhaço dentro da sua própria casa. E se olhar para o meu pai me dava uma pena profunda, olhar para minha mãe me causava um nojo indescritível. A Helena sempre foi o tipo de mulher que se orgulhava de ser a espinha dorsal moral da família. Ela ia à igreja 2 vezes por semana, passava as tardes assistindo a programas religiosos na televisão e adorava apontar o dedo para os erros dos outros. Se uma vizinha se separava, ela dizia que era falta de Deus. Se um jovem da rua se metia em confusão, ela dizia que a família não tinha valores. Na mesa do jantar, ela sempre puxava uma oração longa, segurando a mão do meu pai, agradecendo pela união da nossa família e pedindo para Deus abençoar os negócios. Ver aquela encenação toda me dava náuseas. Agora, enquanto ela rezava com os olhos fechados e uma expressão de santa, eu ficava encarando o rosto dela de braços cruzados, gravando cada detalhe daquela hipocrisia nojenta. Como uma pessoa consegue viver uma mentira tão pesada por 23 anos sem demonstrar um único pingo de remorso? Ela olhava para o meu pai todos os dias, dormia na mesma cama que ele, aceitava o dinheiro do suor dele, e conseguia esconder o fato de que tinha engravidou do amante bem na época em que o marido estava falido e desesperado. Na mesa, a preferência dela pelo Gabriel continuava escancarada. Ela colocava os melhores pedaços de carne no prato dele, cortava as frutas para ele e sorria orgulhosa de cada palavra arrogante que saía da boca do moleque. O Gabriel, por sua vez, continuava agindo como se fosse o dono do mundo, reclamando que a comida estava sem sal e exigindo que o meu pai trocasse as rodas do carro dele porque estavam arranhadas. Eu percebi que o meu silêncio era uma tortura, mas era uma tortura necessária. Se eu falasse qualquer coisa ali, sem ter um dossiê completo de provas irrefutáveis, a minha mãe usaria toda a sua habilidade de manipulação para reverter a situação contra mim. Ela começaria a chorar, diria que eu estava louco, que o teste era falsificado por alguma clínica de fundo de quintal e que eu sentia uma inveja doentia do sucesso do Gabriel. Meu pai, que sempre colocou o Gabriel em um pedestal e que confiava cegamente na santidade da esposa, provavelmente ficaria do lado dela e me expulsaria de casa na mesma hora. Eu seria o vilão que tentou destruir a família. Eu não podia deixar isso acontecer de jeito nenhum. Se eu quisesse salvar o meu pai daquela teia de mentiras e arrancar a máscara daqueles 2 traidores de uma vez por todas, eu precisava de mais do que um gráfico de computador impresso na internet. Eu precisava de provas físicas reais, de documentos, cartas ou qualquer registro daquela época que mostrasse que a minha mãe sabia exatamente o que estava fazendo 24 anos atrás. Eu precisava revirar o passado dela, e o único lugar onde segredos antigos da nossa casa ficavam guardados era no sótão, escondidos em caixas que ninguém mexia há décadas. Aproveitei a primeira oportunidade que tive para colocar o meu plano em prática. No sábado seguinte, o destino pareceu colaborar comigo de um jeito que eu não esperava. Minha mãe e meu pai foram a um encontro de casais na igreja da qual faziam parte, um evento longo e obrigatório para eles que duraria a tarde inteira e boa parte da noite. O Gabriel, como sempre fazia nos dias de folga, pegou o carro zero dele, encheu o tanque com o dinheiro da oficina e saiu para passar o final de semana na chácara de uns amigos ricos da faculdade de engenharia. Eu estava completamente sozinho em casa. Olhei para o relógio da parede da cozinha, vi que tinha pelo menos umas 6 horas de total privacidade antes que qualquer um deles colocasse os pés ali dentro, e soube que aquela era a minha única chance. Peguei uma lanterna forte na gaveta da lavanderia e caminhei até o final do corredor da casa, onde ficava o alçapão de madeira que dava acesso ao sótão. Puxei a escada de ferro retrátil, que rangeu tão alto devido à falta de óleo que o som ecoou pela casa vazia, fazendo uma cortina de poeira antiga cair direto nos meus olhos e no meu rosto. Subi os degraus devagar, sentindo o calor sufocante e abafado e o cheiro forte de mofo e madeira velha que dominavam o teto da casa. O sótão era um lugar escuro e sombrio, cheio de teias de aranha e entulho acumulado ao longo de décadas. Ali estavam guardados os restos da nossa antiga vida, os móveis arranhados, as cadeiras quebradas e as caixas de papelão rasgadas que sobreviveram ao despejo traumático que a nossa família sofreu 24 anos atrás, logo após o Roberto nos falir.
Comecei a revirar aquele mar de memórias inúteis com cuidado, afastando objetos velhos e focando unicamente nas caixas que tinham o nome da minha mãe, Helena, escrito com pincel atômico azul na lateral. Eu sabia que ela era o tipo de pessoa que guardava absolutamente tudo, cartões de aniversário, lembranças de batizado, exames antigos e cadernos que ela considerava importantes. Depois de quase uma hora de busca exaustiva, com os braços completamente cinzentos de poeira e o suor escorrendo pela minha testa, encontrei uma caixa de plástico azul escondida atrás de um guarda-roupa velho, trancada com um cadeado pequeno e enferrujado. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Por que alguém guardaria coisas velhas de sótão com um cadeado trancado? Forcei a trava usando uma chave de fenda pesada que eu tinha levado no bolso e o metal cedeu com um estalo seco e violento. Dentro da caixa, havia várias pastas com exames médicos antigos, certidões de nascimento e, bem no fundo, uma agenda de couro preto totalmente desgastado, datada exatamente de 24 anos atrás. O ano do grande golpe. O ano em que o mundo do meu pai desabou e a minha mãe engravidou do Gabriel. Sentei-me no chão empoeirado do sótão, liguei a lanterna do meu celular e comecei a folhear aquela agenda com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som no meu peito. A caligrafia da minha mãe era inconfundível, redonda, desenhada e caprichada. No começo daquele ano, as anotações eram completamente normais, receitas de bolo, compromissos de costura e listas de compras. Mas conforme os meses avançavam para o período em que o golpe do Roberto aconteceu, o tom das mensagens mudava drasticamente. Minha mãe começou a escrever em códigos e usar apenas iniciais para os nomes. Havia várias anotações em dias de semana com a letra R seguida de pontos de interrogação e horários específicos no período da tarde, sempre nos dias em que o meu pai estava trabalhando até mais tarde na oficina. Foi então que eu cheguei nas páginas do mês de outubro daquele ano, exatamente o mês em que o Roberto limpou as contas da empresa e sumiu da cidade, e o mês em que a minha mãe teria descoberto a gravidez do Gabriel. O que eu li naquelas páginas fez o meu estômago embrulhar de um jeito tão violento que eu achei que fosse vomitar ali mesmo. Minha mãe tinha anotado detalhadamente o que ela chamava na época de viagens de consolo espiritual. Na versão mentirosa que ela contou para o meu pai a vida inteira, ela passava os finais de semana na casa de uma tia distante na periferia para orar e tentar processar o trauma da falência, enquanto o meu pai passava as noites em claro na oficina chorando e tentando não fechar as portas. Mas a verdade escrita do próprio punho dela era uma monstruosidade sem limites. Em uma das páginas, datada de apenas uma semana antes do Roberto fugir da cidade, ela escreveu textualmente que o Carlos tinha passado a noite chorando na sala, desesperado com as cobranças dos agiotas que o Roberto tinha deixado no nome dele. Ela escreveu que sentia pena de ver o marido assim, mas que não conseguia evitar o que sentia, e confessou que tinha passado a tarde inteira em um hotel com o Roberto. Ela notou que o Roberto tinha dito que o plano de fuga estava pronto e que ele iria embora de vez na próxima sexta-feira. Ele se recusou a levar a minha mãe junto, dizendo que uma mulher grávida só iria atrapalhar os planos dele. Minha mãe escreveu que estava sem chão porque o Roberto iria sumir com todo o dinheiro e ela ficaria presa com o Carlos falido. No final da página, ela deixou claro o plano dela, dizendo que se aquele filho fosse mesmo do Roberto, ela teria que fazer o Carlos acreditar que era dele, porque ele estava tão perturbado com as dívidas que nunca iria desconfiar das datas, e que ela precisava fazer isso para garantir o seu teto e o futuro do seu bebê. Eu fechei aquela agenda com força, sentindo uma tontura violenta e asfixiante. As lágrimas de puro ódio, nojo e indignação começaram a queimar os meus olhos no escuro daquele sótão. Estava ali, preto no branco. A prova incontestável, escrita pela própria traidora que pagava de santa todos os domingos. Minha mãe soube do golpe do Roberto antes mesmo de acontecer. Ela sabia que o amante iria roubar o marido dela, sabia que ele iria deixar a nossa família na miséria, e, em vez de alertar o homem que estava se matando por ela, ela preferiu passar a tarde na cama com o ladrão. E o pior de tudo, quando o canalha a rejeitou e fugiu com o dinheiro sozinho, ela usou o meu pai como um escudo, um otário útil para assumir a responsabilidade por um filho que ela sabia perfeitamente que era do homem que destruiu a vida dele. Ela planejou friamente a mentira que duraria 2 décadas. Peguei o meu celular com as mãos trêmulas e tirei fotos nítidas e focadas de cada página daquela agenda, garantindo que a caligrafia e as datas ficassem perfeitamente legíveis. Guardei a agenda exatamente como estava, tranquei a caixa de plástico de volta para que ninguém percebesse que eu tinha mexido nas suas coisas, e desci do sótão correndo. Eu já tinha o resultado de DNA e agora tinha a confissão por escrito da minha mãe. O dossiê estava completo. Agora, eu só precisava respirar fundo, engolir o meu ódio por mais alguns dias e escolher o momento mais devastador possível para soltar essa bomba e ver o império de mentiras da Helena e do Gabriel virar cinzas na frente do meu pai. 2 semanas se passaram desde o dia em que desci daquele sótão com a prova da maior podridão humana que eu já tinha visto. Eu andava com o celular criptografado, trancado com 3 senhas diferentes, guardando as fotos daquela agenda e o relatório de DNA como se fossem a minha própria vida. Eu olhava para o Gabriel e para minha mãe e sentia uma frieza calculista tomar conta do meu corpo.
Eu não sentia mais aquela raiva descontrolada que me dava vontade de gritar. Agora, o meu sentimento era puro gelo. Eu estava apenas esperando o momento perfeito para agir, mas eu não imaginava que a ganância deles apressaria as coisas de um jeito tão cruel. Numa noite de terça-feira, meu pai chegou da oficina mais cedo do que o costume. Ele estava usando a sua calça de brim azul tradicional, manchada de graxa preta nas coxas, e parecia exausto, arrastando os pés pelo chão da cozinha. Ele se sentou na cabeceira da mesa e pediu para minha mãe chamar a mim e ao Gabriel porque ele precisava dar um aviso muito importante para a família. Minha mãe, que claramente já sabia o que vinha pela frente porque tinha um sorrisinho vitorioso e cúmplice no rosto, correu para o quarto do Gabriel. Em poucos minutos, estávamos todos reunidos ao redor da mesa. O Gabriel sentou-se na minha frente, cruzou os braços e me encarou com aquele olhar de superioridade que ele sempre usava na faculdade. Meu pai limpou a garganta, olhou para as próprias mãos calejadas sobre a mesa e começou a falar com uma voz grave e séria. Ele disse que estava completando 55 anos, que o seu corpo já não aguentava mais o ritmo pesado da oficina e que a sua coluna estava cobrando o preço de décadas trabalhando embaixo de caminhões. Ele falou sobre como tinha sido difícil reconstruir a vida depois do golpe do Roberto, e que o maior orgulho dele era ver que a nossa família tinha visto a miséria de perto e vencido. Foi então que ele olhou fixamente para o Gabriel, com os olhos brilhando de uma admiração profunda, e soltou a bomba que fez o meu estômago revirar de nojo. Meu pai anunciou que, no próximo mês, quando completasse e concluísse 56 anos, ele iria oficializar a sua aposentadoria e passar todo o patrimônio da família diretamente para o nome do Gabriel. Ele explicou que a oficina mecânica, o terreno comercial e a casa principal onde a gente morava seriam transferidos integralmente para o meu irmão mais novo. A justificativa dele foi como uma facada nas minhas costas. Ele disse que o Gabriel estava se formando em engenharia, que tinha mente brilhante, que pertencia a uma nova geração de vencedores e que era o único capaz de carregar o sobrenome da família e expandir os negócios. E o que sobrou para mim? Meu pai virou o rosto na minha direção, com uma expressão fria e indiferente, e disse que eu receberia apenas um valor em dinheiro, uma quantia insignificante que não pagava nem metade do que eu já tinha investido ajudando a pagar as contas daquela casa ao longo dos anos. Ele acrescentou que, se eu quisesse, eu poderia continuar trabalhando na oficina como funcionário, recebendo um salário fixo, mas que o meu chefe e o dono absoluto de tudo a partir daquele momento seria o Gabriel. Ele disse que fazia isso porque eu não tinha ambição, não tinha faculdade e que o meu destino era o trabalho operacional, enquanto o Gabriel tinha nascido para liderar. Naquele exato momento, o Gabriel não conseguiu se conter. Ele soltou uma risada nasalada, olhou bem nos meus olhos e disse que achava a decisão do meu pai corretíssima, porque o mercado não tinha espaço para amadores e que ele mal podia esperar para assumir o comando e colocar ordem na oficina, sugerindo que a primeira coisa que faria seria cortar os meus privilégios de horário. Minha mãe bateu palmas de leve, com os olhos cheios de lágrimas falsas, e começou a louvar a Deus em voz alta, dizendo que aquilo era a justiça divina se cumprindo, que o Gabriel era o fruto das orações dela e que o Senhor estava honrando o filho perfeito. Eu fiquei em silêncio. Minhas mãos estavam fechadas embaixo da mesa, com as unhas cravadas na palma da mão com tanta força que eu quase rasguei a minha própria pele. Eu olhava para o meu pai e sentia uma mistura de pena profunda e revolta. Ele estava entregando a sua vida inteira, o fruto de 24 anos de sofrimento, humilhação e suor, direto para as mãos do filho do homem que o destruiu no passado. Se eu continuasse calado, o Roberto iria roubar o meu pai pela segunda vez, mas agora usando o próprio bastardo para tomar a casa e a empresa dele. Toda a arrogância do Gabriel e toda a santidade fingida da minha mãe atingiram o limite máximo da minha paciência. A virada de chave aconteceu na minha cabeça de forma definitiva. Eu olhei para o meu pai, engoli o orgulho e disse que aceitava a decisão dele sem reclamar. O Gabriel sorriu, achando que tinha me derrotado e que eu tinha aceitado o papel de perdedor. O que nenhum deles imaginava era que eu tinha acabado de escolher o dia do julgamento final. O aniversário de 56 anos do meu pai seria dali a 2 semanas, com toda a família reunida para um grande churrasco de comemoração. Seria o cenário perfeito. Eu iria deixar que o Gabriel se gabasse, deixaria que a minha mãe fizesse o seu discurso de santa, e então, no momento de maior orgulho deles, eu soltaria a ogiva nuclear que destruiria a vida dos dois traidores para sempre. As 2 semanas que antecederam o aniversário do meu pai foram o teste definitivo para minha capacidade de fingimento. Para que o meu plano funcionasse sem nenhuma falha, eu precisava baixar totalmente a guarda deles. Eu passei a agir como o filho mais submisso e conformado do mundo. Na oficina, quando Gabriel chegava no meio da tarde, usando roupas limpas e sapatos caros para dar ordens aos mecânicos antigos e apontar para os meus erros, eu simplesmente abaixava a cabeça e dizia que ele estava certo. Ele chegou ao ponto de conversar com alguns dos nossos clientes fixos na minha frente, avisando que a partir do próximo mês as coisas mudariam porque a empresa estaria sob nova direção, uma direção mais moderna e inteligente. Os clientes olhavam para mim sem jeito, sabendo quanto eu trabalhava ali, mas eu apenas sorria de canto e concordava.
O Gabriel estava flutuando em uma nuvem de arrogância, achando que tinha me esmagado completamente e que eu tinha aceitado o meu destino de ser o seu empregado. Enquanto isso, a minha mãe estava em êxtase. Ela decidiu transformar o aniversário de 56 anos do meu pai no maior evento que aquela família já tinha visto. Ela ligou para todos os parentes possíveis, tios, tias, primos de segundo grau, os meus avós paternos e até alguns vizinhos mais próximos. Ela dizia para todo mundo no telefone, com aquela voz cinicamente orgulhosa, que seria um almoço especial de celebração, porque o meu pai finalmente iria descansar e passar o bastão para o herdeiro legítimo da família. Ela queria uma plateia cheia para aplaudir o triunfo do seu filho preferido. Mal sabia ela que estava organizando o cenário ideal para o seu próprio linchamento público. Eu incentivei a ideia. Quando ela disse que o churrasco seria nos fundos da casa, mas que todo mundo acabaria se reunindo na sala por causa do calor e do ar-condicionado, eu soube exatamente como faria a execução do meu plano. Na quarta-feira anterior à festa, aproveitei uma tarde em que a casa estava vazia para testar o sistema. O meu pai tinha comprado recentemente uma televisão smart gigantesca para a sala de estar, uma das poucas vaidades que ele se permitiu ter nos últimos anos. Eu peguei um pendrive e salvei 3 arquivos cruciais nele. O primeiro era o arquivo em formato PDF com o relatório completo do Laboratório Internacional de Genética, mostrando o meu DNA perfeitamente alinhado com o do meu pai e o DNA do Gabriel com 0% de compatibilidade paterna. Os outros 2 arquivos eram as fotos em altíssima definição das páginas da agenda secreta da minha mãe de 24 anos atrás, onde ela confessava ter passado a tarde no motel com o Roberto. Admitia que sabia do golpe antes de acontecer e planejava fazer o meu pai de otário para assumir o bastardo do amante. Eu conectei o pendrive na televisão, configurei o sistema de espelhamento para que os arquivos abrissem em tela cheia com apenas um clique no controle remoto e escondi o dispositivo atrás do painel, conectado de um jeito que ninguém conseguiria ver à primeira vista. Estava tudo pronto. A armadilha digital estava armada. Para garantir a destruição total, eu também fui até uma gráfica no centro da cidade e mandei imprimir 3 cópias físicas de todo o dossiê. Coloquei cada uma delas dentro de envelopes pardos, lacrados. Uma cópia seria entregue direto na mão do meu pai, outra seria para os meus avós paternos, caso a minha mãe tentasse arrancar os papéis da mão do meu pai para rasgar, e a terceira ficaria comigo como garantia. Eu não ia deixar nenhuma margem para dúvidas, nenhuma brecha para manipulação psicológica. Eu passei as últimas noites olhando para aqueles envelopes em cima da minha mesa, sentindo uma paz fria e assustadora. Eu sabia que a partir do momento em que eu entregasse aqueles papéis, a nossa família deixaria de existir. A oficina fecharia as portas por um tempo, o casamento dos meus pais seria triturado e o Gabriel veria o seu castelo de cartas desmoronar antes mesmo de se formar. Mas a justiça precisava ser feita. O meu pai não merecia passar o resto da vida sendo roubado pelo sangue do homem que o destruiu. O domingo do aniversário finalmente chegou. O dia amanheceu com um sol forte e o céu completamente limpo. Logo cedo, o cheiro de carne assada começou a dominar o quintal. Meu pai estava usando a sua melhor camisa polo, com um sorriso largo no rosto, recebendo os primeiros convidados que chegavam com caixas de cerveja e presentes. Minha mãe descia as escadas a cada 5 minutos, usando um vestido elegante, exalando um perfume caro e cumprimentando as tias com abraços calorosos e comentários religiosos sobre como Deus era bom para nossa casa. O Gabriel era o centro das atenções. Ele andava entre os parentes com um copo de vidro na mão, gesticulando e contando vantagens sobre os novos projetos que ele tinha para a oficina e como pretendia expandir o terreno comercial. Todos os olhavam com admiração, elogiando o orgulho da família. Eu estava em pé em um canto da varanda, segurando um copo de água, observando o teatro de longe. No bolso do meu moletom, eu sentia o volume do controle reserva da televisão e, no meu quarto, os envelopes pardos esperavam o momento exato. O relógio marcava 12:30. Os convidados começaram a entrar na sala para fugir do calor do quintal e se acomodar nos sofás. O palco estava montado, a plateia estava cheia e os traidores estavam sorrindo. Era hora de começar o show. A sala de estar estava completamente lotada, com quase 20 pessoas se espremendo entre os sofás e as cadeiras extras que minha mãe tinha trazido da cozinha. O ar-condicionado estava ligado no máximo, tentando combater o calor sufocante do meio-dia, e o barulho de risadas, copos de vidro com gelo batendo e conversas cruzadas dominava o ambiente. Meu pai estava sentado na poltrona principal, aquela que ele sempre usava para descansar depois de um dia exaustivo de trabalho. Ele parecia genuinamente feliz, com um rosto relaxado e um copo de cerveja na mão, olhando para toda aquela família reunida para comemorar os seus 56 anos de vida. Minha mãe, Helena, andava de um lado para o outro com uma travessa de salgados, sempre parando perto dos meus avós paternos para soltar algum comentário sobre como a nossa família era abençoada e unida. No centro da sala, encostado perto do painel da televisão nova, estava o Gabriel. Ele parecia um político em campanha, gesticulando com as mãos e falando em tom alto para que todos os tios ouvissem.
Ele começou a detalhar os seus planos para a oficina mecânica do meu pai, dizendo que a primeira coisa que faria assim que assumisse a liderança no próximo mês seria demolir o almoxarifado antigo para construir um escritório moderno, com ar-condicionado e uma sala de espera de luxo para os clientes da alta sociedade. Ele usou palavras difíceis, termos de engenharia e gestão que ele aprendeu na faculdade particular, tudo para inflar o próprio ego na frente dos parentes. Meus tios balançavam a cabeça, impressionados com a postura dele, e o meu pai olhava para o Gabriel com um orgulho tão grande que os olhos dele chegavam a brilhar. Meu pai realmente acreditava que aquele garoto arrogante era a continuação do seu sangue, o jovem brilhante que iria levar o sobrenome da família ao topo e apagar de vez as humilhações da falência do passado. Foi nesse momento que o Gabriel olhou para mim, que estava quieto no canto da porta, e decidiu me usar como escada para se exibir ainda mais. Ele soltou um risinho de deboche e disse, na frente de todo mundo, que o mercado atual não perdoava quem não se atualizava, e que ele teria muito trabalho para treinar os funcionários antigos da oficina, incluindo o próprio irmão mais velho, para que a empresa funcionasse no nível que ele queria. A sala ficou em um silêncio meio desconfortável por alguns segundos. Minha mãe quebrou o gelo rapidamente, soltando aquela risadinha mansa e nojenta de sempre, dizendo que o Gabriel estava certo, que cada um tinha o seu lugar no plano de Deus e que o Lucas aceitava de bom grado ser o braço direito do irmão. Eu não respondi. Senti o meu coração dar uma batida violenta contra o peito, mas meu rosto permaneceu completamente imóvel, como uma estátua de gelo. Eu coloquei a mão no bolso do meu moletom, apertei o controle remoto reserva da televisão que estava escondido ali e comecei a caminhar devagar em direção ao centro da sala, parando exatamente entre o Gabriel e a poltrona do meu pai. O falatório da sala foi diminuindo aos poucos conforme as pessoas perceberam que eu estava segurando um envelope pardo grande e pesado nas minhas mãos. Todos os olhos se voltaram para mim. O Gabriel cruzou os braços, me encarando com desdém, achando que eu ia fazer algum tipo de drama ou reclamação boba sobre a divisão dos bens. Eu olhei fixamente para o meu pai. Ignorei completamente o Gabriel e a minha mãe. Dei um passo à frente, estendi o envelope pardo na direção das mãos calejadas do meu pai e disse, com a voz mais firme e clara que eu consegui extrair da minha garganta, que antes de qualquer brinde, de qualquer parabéns ou de qualquer assinatura de transferência de bens, eu tinha trazido o presente definitivo para ele. Eu disse que era um presente especial, algo que tinha demorado 24 anos para finalmente chegar à nossa casa, mas que traria a verdade que ele merecia ouvir antes de entregar a sua vida inteira nas mãos de um traidor. Minha mãe deu um passo à frente com o rosto pálido, o sorriso dela sumiu instantaneamente e ela perguntou, com a voz trêmula, que palhaçada era aquela que eu estava fazendo no aniversário do meu próprio pai. Eu apenas olhei para ela de canto de olho, puxei o controle da televisão do meu bolso e respondi que a farsa dela tinha chegado ao fim. Meu pai segurou o envelope pardo com as mãos trêmulas, olhando alternadamente para mim e para o papel, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. O silêncio que se instalou na sala foi tão bizarro que dava para ouvir o barulho do gelo derretendo nos copos dos meus tios. Minha mãe deu mais um passo à frente, com os olhos arregalados de pânico, e tentou arrancar o envelope da mão do meu pai, gritando que eu estava louco, que o meu sucesso invejoso estava tentando estragar o dia mais feliz da vida deles e que aquilo era coisa da minha cabeça. Mas antes que ela pudesse tocar no papel, eu apertei o botão principal do controle remoto da televisão. O painel Smart de 70 polegadas deu um estalo, a tela preta acendeu com um brilho forte, em menos de 2 segundos, a imagem do portal do Laboratório Internacional de Genética foi projetada em tamanho gigante no centro da sala, iluminando o rosto de cada um dos parentes que estavam ali assistindo ao churrasco. O gráfico de barras amarelo e vermelho preencheu a tela inteira. Bem no topo, com letras garrafais pretas, estava escrito o meu nome e o nome completo do Gabriel. E logo abaixo, o veredito médico do laboratório brilhava de forma impiedosa, parentesco estimado, meio-irmão. Compatibilidade paterna, 0%. Toda a arrogância que o Gabriel ostentava sumiu do rosto dele em um piscar de olhos. Ele olhou para a tela, depois olhou para mim, com a boca semi-aberta, tentando processar o que aqueles dados significavam. Meus tios começaram a cochichar, apontando para a televisão, e o meu pai, com os óculos de leitura pendurados no pescoço, levantou-se devagar da poltrona, caminhando até a TV com os olhos fixos na linha que dizia que ele não tinha nenhuma ligação biológica com o filho perfeito que ele tanto idolatrava. Minha mãe entrou em completo desespero. Ela começou a gritar histericamente, dizendo que aquilo era um vírus na televisão, que eu tinha montado uma montagem no computador para humilhar o irmão e destruir o casamento dela. Ela correu na direção do painel da TV, tentando arrancar os cabos da tomada com as próprias mãos para apagar a imagem. Foi aí que eu apertei o botão de avançar no controle remoto. A tela mudou instantaneamente. A imagem amarela do laboratório sumiu e deu lugar às fotos em altíssima definição das páginas da agenda de couro preto da minha mãe, aquela que eu tinha encontrado trancada com um cadeado no sótão 2 semanas atrás. A caligrafia dela, perfeitamente desenhada e redonda, que todo mundo ali na sala conhecia muito bem dos cartões de Natal que ela enviava para a família, apareceu projetada na parede inteira. Eu não deixei que ela falasse nada.
Dei um passo à frente, com a voz mais alta do que o barulho dos ventiladores e do ar-condicionado. Comecei a ler em voz alta o trecho escrito pela própria mão dela, datado de 24 anos atrás. Li a parte onde ela confessava ter passado a tarde em um motel com o Roberto, o ex-sócio que roubou todo o dinheiro da nossa família. Li o parágrafo onde ela admitia que sabia que o Roberto ia aplicar o golpe financeiro no meu pai e fugir da cidade, e terminei lendo a frase mais nojenta de todas, onde ela escrevia friamente que o Roberto tinha se recusado a levá-la junto e que, se aquele filho que estava na barriga dela fosse mesmo dele, ela teria que fazer o Carlos acreditar que era o pai, porque o Carlos estava tão desesperado com as dívidas que nunca iria desconfiar das datas, garantindo assim um teto e dinheiro para o bastardo do amante. O impacto daquelas palavras foi devastador. Minha avó paterna soltou um grito de horror, cobrindo a boca com as duas mãos, e duas tias minhas se levantaram do sofá, chocadas com o nível de crueldade que acabou de ser revelado. Minha mãe percebeu que a máscara de santa dela tinha sido triturada na frente de toda a família estendida e que não havia mentira ou passagem bíblica no mundo que pudesse salvá-la daquilo. Em uma tentativa desesperada de desviar a atenção e interromper a revelação, ela revirou os olhos, soltou um gemido dramático e se jogou no chão da sala, fingindo um desmaio fictício, esperando que os meus tios corressem para socorrê-la. Ninguém moveu um dedo. Todo mundo continuou parado, olhando para o corpo dela estendido no tapete com o mais puro nojo no olhar. O Gabriel, vendo o império de luxo dele desmoronar, perdeu completamente o controle. Ele largou o copo de vidro no chão, que se estraçalhou em 1000 pedaços, avançou na minha direção com os punhos cerrados e o rosto vermelho de fúria, gritando que eu era um miserável, um invejoso fracassado e que ia acabar com a minha raça ali mesmo por inventar calúnias contra a mãe dele. Mas antes que o Gabriel pudesse dar o primeiro passo para tentar me agredir fisicamente, a mão gigante e pesada do meu pai se chocou contra o peito dele com uma força brutal, empurrando o moleque com tanta violência que ele cambaleou para trás e caiu sentado em cima do sofá antigo. Meu pai estava parado no centro da sala, respirando de forma pesada e ruidosa, como um animal ferido. Ele não olhou para o Gabriel e nem para minha mãe caída no chão. Ele estava estático, com os olhos cravados na tela da TV, fixado no nome do Roberto impresso ao lado da foto da agenda. O homem que passou 24 anos trabalhando 18 horas por dia na graxa para criar o herdeiro perfeito tinha acabado de descobrir que o sangue do seu pior inimigo esteve jantando na mesa dele a vida inteira. O silêncio do meu pai era a coisa mais aterrorizante daquela sala, e todos sabiam que o verdadeiro inferno estava prestes a começar. O silêncio do meu pai durou o que pareceram os minutos mais longos e sufocantes da minha vida. Ele continuava olhando para a tela da televisão, onde o nome de Roberto estava projetado em tamanho gigante. De repente, a respiração dele mudou. O peito dele começou a subir e descer rapidamente, e os punhos dele se fecharam com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram completamente brancos. Quando ele finalmente virou o rosto para encarar a minha mãe e o Gabriel, o olhar dele não era de tristeza ou de choro. Era o olhar de um homem que tinha sido quebrado por dentro e reabastecido com o mais puro e destrutivo ódio. Minha mãe, percebendo que o desmaio fingido não tinha comovido ninguém, abriu os olhos devagar e começou a chorar de verdade, rastejando pelo tapete até os pós do meu pai, implorando por perdão, dizendo que tinha sido um erro do passado, uma fraqueza de uma jovem desesperada e que ela o amava. Meu pai não chorou. Ele simplesmente deu um passo para trás, livrando-se das mãos dela como se estivesse se afastando de uma criatura peçonhenta. A voz dele saiu tão grave e fria que fez os meus tios se encolherem no sofá. Ele olhou bem nos olhos da Helena e disse que a vida dele inteira tinha sido destruída por causa do egoísmo dela. Lembrou a ela, na frente de toda a família, de cada noite que passou em claro na oficina mecânica, chorando de fome e de desespero, com as mãos sangrando de tanto carregar ferro, achando que estava fazendo tudo aquilo para proteger a esposa e o filho recém-nascido. Ele disse que aguentou ser humilhado por cobradores, que destruiu a própria saúde e a própria coluna na graxa preta para dar do bom e do melhor para o Gabriel, enquanto o verdadeiro culpado por toda a miséria da nossa família estava rindo da cara dele através do sangue do moleque. Carlos virou-se para o Gabriel, que ainda estava sentado no sofá, paralisado e com o rosto pálido. Meu pai estendeu a mão enorme e exigiu que o Gabriel colocasse a chave do carro zero e o cartão de crédito da oficina em cima da mesa imediatamente. O Gabriel, tentando recuperar a pose de herdeiro arrogante, gritou que o meu pai não podia fazer aquilo, que ele tinha direitos, que era o estudante de engenharia da casa e que a oficina também pertencia ao futuro dele. Meu pai soltou uma risada assustadora, deu um soco violento na mesa de centro de madeira que rachou a estrutura ao meio e gritou que a única coisa que pertencia ao Gabriel naquela casa era a semelhança nojenta com o ladrão do Roberto. Ele ordenou que os dois arrumassem as suas malas e saíssem da propriedade dele naquela mesma noite, porque se eles passassem mais um único dia debaixo do teto dele, ele seria capaz de cometer uma loucura. Os parentes começaram a ir embora da sala um por um, em completo silêncio, sem coragem de olhar na cara da minha mãe ou de se despedirem do meu pai. O almoço de aniversário tinha se transformado em um cenário de guerra familiar destruidor.
Minha mãe e o Gabriel subiram as escadas correndo, chorando e batendo as portas, jogando roupas de qualquer jeito dentro de sacolas de lixo plásticas e malas velhas. Enquanto eles arrumavam as coisas, o Gabriel, em um ato de puro desespero ao perceber que tinha perdido o carro, o dinheiro, a faculdade e o status de herdeiro da noite para o dia, pegou o celular para tentar ligar para o homem rico que o laboratório apontou como seu pai biológico. Ele procurou o perfil do Roberto nas redes sociais e tentou enviar mensagens desesperadas, implorando por ajuda e contando que a verdade tinha vindo à tona. Foi aí que o golpe final veio para o Gabriel. Em menos de 5 minutos, a resposta automática do aplicativo mostrou que o Roberto tinha simplesmente bloqueado o garoto de todas as plataformas e ignorado todas as ligações. O Roberto já sabia do teste de DNA há anos, mas ele nunca quis saber do filho da traição e nunca teve a menor intenção de assumir um bastardo que arruinaria a sua própria reputação. O Gabriel descobriu que, para o homem que ele achava que era o seu pai, ele era um filho ilegítimo, e para o pai biológico rico, ele não passava de um erro descartável que deveria continuar escondido no passado. Por volta das 8 da noite, a casa estava completamente escura e silenciosa. Meu pai abriu a porta da frente e ficou parado na calçada, observando friamente a Helena e o Gabriel carregarem as sacolas plásticas de lixo cheias de roupas até o portão principal. Eles estavam a pé, sem o carro zero, sem o dinheiro da oficina e sem nenhum lugar para ir, já que os parentes da igreja e os tios que antes os bajulavam tinham fechado as portas e virado as costas para os dois traidores após assistirem ao telão da sala. O Gabriel andava de cabeça baixa, com o rosto inchado de tanto chorar, segurando as malas pesadas, parecendo apenas uma sombra patética daquele jovem arrogante que horas atrás estava a me humilhar na mesa de jantar. Meu pai esperou que eles cruzassem a linha da calçada, bateu o portão de ferro com uma força brutal, passou o cadeado grosso e trancou a fechadura da porta principal por dentro com 2 voltas. Nós estávamos finalmente sozinhos na casa vazia. Os traidores tinham sido expulsos com a pior das humilhações públicas e tinham ficado sem absolutamente nada, enquanto a verdade finalmente começava a clarear o teto da nossa antiga vida. Quando o barulho ecoou pelo silêncio daquela noite de domingo, pareceu que um peso de 24 anos finalmente tinha saído das primeiras paredes da nossa casa. Eu voltei para a sala de estar e encontrei o meu pai sentado no sofá trincado. O telão da televisão ainda estava aceso, iluminando o rosto daquele homem calejado. E foi ali, na penumbra da sala vazia, que eu vi algo que nunca tinha visto em toda a minha vida. O meu pai chorou. Ele não chorou com desespero ou histeria, mas sim com lágrimas pesadas, silenciosas, que escorriam pelas marcas de expressão do seu rosto e limpavam a poeira invisível de décadas de cegueira. Eu caminhei até ele, sentei-me ao seu lado e, sem dizer uma única palavra, o abracei de verdade pela primeira vez. Meu pai escondeu o rosto no meu ombro, apertou a minha camisa de trabalho com as suas mãos grossas e me pediu desculpas. Ele pediu perdão por todos os anos de frieza, por ter sido cego pelas manipulações da minha mãe e por ter me tratado como um cidadão de segunda classe enquanto eu era o único ali que realmente carregava o sangue, o caráter e a honestidade dele. Nas semanas seguintes, a reconstrução da nossa vida começou de forma lenta, mas definitiva. Meu pai rasgou todos os papéis de transferência de bens que favoreciam o Gabriel e rasgou também o contrato de casamento com a minha mãe. Ele contratou um advogado de confiança e iniciou um processo de divórcio litigioso devastador. Como as fotos da agenda provavam que a Helena sabia do golpe financeiro do Roberto e planejou a mentira para extorquir o patrimônio do meu pai, ela não teve direito a receber praticamente nada dos bens que ele construiu com o suor da oficina. Meu pai fez questão de mudar a documentação da empresa e da casa principal, colocando meu nome como sócio-diretor absoluto de tudo. Hoje, nós trabalhamos lado a lado. Eu assumi a parte administrativa e financeira da oficina, organizando as contas e modernizando o atendimento, permitindo que o meu pai finalmente pudesse descansar a sua coluna castigada sem se preocupar com as mensalidades de luxo de ninguém. O destino da Helena e do Gabriel foi o preço exato da ganância e da traição deles. Sem o dinheiro do meu pai, o Gabriel teve que trancar a faculdade permanente de engenharia no dia seguinte, porque o laboratório e o banco de dados do Roberto deixaram claro que ele nunca receberia um centavo de ajuda do seu pai biológico rico. O jovem arrogante que usava roupas de marca e humilhava as minhas mãos calejadas na mesa de jantar teve que arrumar um emprego como auxiliar de serviços gerais em uma distribuidora de bebidas da cidade, carregando caixas pesadas debaixo do sol quente para conseguir pagar um salário mínimo. A minha mãe perdeu totalmente o status de mulher santa da comunidade. Quando os membros da igreja e os vizinhos viram os prints da agenda circulando nos grupos de mensagem, as portas se fecharam para ela. Ela teve que se mudar para um quartinho alugado nos fundos de um bairro distante, vivendo da ajuda de custo do Gabriel e passando os dias trancada, com vergonha de colocar o rosto na calçada. Muita gente na internet e na minha própria cidade ainda me olha de cara torta, dizendo que eu fui um monstro por expor os podres da minha própria mãe e por destruir a harmonia da família em um almoço de aniversário. Mas eu deito a minha cabeça no travesseiro todas as noites com a consciência completamente limpa. Eu não destruí família nenhuma, eu apenas acendi a luz em um quarto escuro cheio de ratos.
A harmonia que existia naquela casa era uma mentira nojenta sustentada pelo sofrimento do homem que me deu a vida. Hoje, quando eu chego na oficina de manhã cedo, tomo um café com o meu pai e vejo ele sorrindo de verdade, sem o fantasma do Roberto assombrando os pensamentos dele, eu tenho a certeza absoluta de que fiz a coisa certa. A verdade pode ser brutal, pode rasgar o peito e destruir ilusões, mas ela é a única ferramenta capaz de libertar os inocentes e colocar os traidores exatamente no lugar onde eles merecem estar.